Bom, hoje então nós conversamos sobre dois livros diferentes, sendo um deles Uma Forma de Cura, da Luisa Provedel, e na sequência vamos conversar sobre A Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, das autoras Marianne Sheffer e Anne Barrows. Sim, esse livro aqui foi escrito a 4 mãos. Pois muito bem, caso você tenha interesse em apenas um desses dois livros, dê uma olhadinha lá embaixo na descrição desse vídeo, eu vou deixar lá o horário certinho em que eu vou começar a comentar cada um deles. Certo? Bem, vamos começar então pelo Uma Forma de Cura, da jovem autora carioca Luisa Provedel. Este aqui que é seu livro de estreia, então um livro de poesia. Foi publicado este ano, de 2019, pela editora Chiado, e a edição está super caprichada. Mas então, a Luisa escreve aquela poesia bem contemporânea mesmo, em verso livre. Ela também tem aquela questão do tom confessional. Em diversos momentos ela me lembrou, inclusive, a Ana Cristina César e também a Juliana Gervason. E só para vocês terem uma ideia aqui a respeito desse livro, ele começa com um aviso, na verdade. Eu vou ler o aviso para vocês, olha só. Este é um livro difícil. Este é um livro difícil de ler, o início mais do que o fim. Eu decidi que era melhor para mim e para você que a gente começasse do ruim e fosse avançando para a claridade. Eu escolhi fazer o recorte assim, mexer um pouco com a desordem da realidade. Melhor ter um norte, um futuro. Acho mais seguro olhar para frente e deixar para trás o escuro. O passado não tem outra utilidade que não nos ensinar como viver melhor nosso futuro. Então a Luisa coloca aqui neste livro as poesias que ela escreveu num período de um ano, né, um recorte na vida do eu lírico aqui do livro. E este aqui foi um ano bastante conturbado, muita coisa aconteceu e nem todas elas boas. Então talvez a gente possa dizer que uma ferida foi aberta, na verdade escancarada. Houve um rompimento esse muito sofrido, diga-se de passagem. Depois você tem todo aquele período de recuperação e finalmente nós temos a cura, né? Por meio também do expurgo daquilo que se passava internamente através da escrita. Daí o título desse livro, né? Uma Forma de Cura. Agora veja bem, lembra que eu disse para vocês que o rompimento não foi nada bonito, foi muito sofrido e tudo mais? Pois então, a Luisa passou por um relacionamento abusivo. E olha só que interessante o que ela faz aqui nesse livro. Ela conta pra gente sobre um relacionamento desses entre duas mulheres. É muito comum você ouvir falar sobre relacionamento abusivo, sendo que o abusador do casal, na esmagadora maioria das vezes, trata-se de um homem. Aqui não, a Luisa conta pra gente um relacionamento complicadíssimo entre duas mulheres. O leitor entra em contato com descrições de cenas de violência física mesmo. Então o que está sendo compartilhado aqui através deste livro é uma situação realmente muito séria, mas é aquilo que a Luisa nos alerta, né? Ali no seu aviso de abertura do livro. Ela começa pelo mais difícil. E logo depois desse aviso, na página 10, nós temos ali o prefácio. Eu vou ler só um trechinho do prefácio em que ela diz o seguinte: para contar essa história de forma decente, minha gente, eu preciso falar de trauma, violência e feminismo, de amor, carência e outras influências que informam as nossas convivências, nossos comportamentos comprados em loja de conveniência e sobre os abismos que nós mesmas, por ignorância, confundimos com abrigo. Mais pro final do prefácio ela diz o seguinte: o que você vai ler é uma porção de fragmentos escritos no momento ou rememorados com inspiração no diário que mantive religiosamente durante essa navegação, que formam a narrativa de um ano da minha vida. Um ano de introspecção e batalha, de desafio e trabalho. Um ano de descobertas e desamarras, elevação de alma e crescimento, alegria, farra, divertimento. Um ano que começou no escuro, no fundo do poço, uma navalha no meu pescoço, um muro que precisei escalar na garra e no susto. Então, logo depois desse preâmbulo do livro, né, o aviso seguido por esse prefácio, nós temos um livro separado em 5 partes. A primeira delas, a autora vai intitular então de Impacto, é aquele momento mais difícil da história mesmo. Na segunda parte ela conta o antes, na terceira parte ela conta o depois, na quarta parte nós temos ali o agora e na sequência ela encerra o livro com a quinta e última parte que ela vai chamar de Coda para o Final. E eu queria abrir parênteses aqui para mostrar para vocês as ilustrações desse livro. O livro traz ilustrações belíssimas feitas pela designer gráfica Marina Papi. Então nós temos aqui em meio aos poemas diversas ilustrações, vou mostrar mais algumas para vocês.
Algumas delas são coloridas, algumas em preto e branco, e nós vamos notando, né, como o livro parte do abismo e depois vai caminhando em direção à cura, né, as ilustrações vão ficando mais alegres, eu diria, né? Mais cheias de cores também. Enfim, como eu disse a vocês, a edição está realmente bastante caprichada. Eu vou ler alguns trechinhos da poesia da Luísa para vocês, uma de cada trecho ali do livro. Então, ali da primeira parte do livro, né, o Impacto, nós temos também um poema intitulado Impacto. E eu achei bem interessante isso aqui, gente, porque é o seguinte, ela vai falar um pouquinho sobre o som da palavra impacto, né? Então, olha só. A palavra impacto é quase uma onomatopeia. Impacto, o som da ideia, um soco no meio da palavra, um substantivo com apneia que atropela e tropeça. Eu achei interessante isso aqui, porque quando eu ainda estava na época da graduação, né, por conta ali das aulas de linguística e etc., eu meio que comecei a reparar nessa questão das onomatopeias em palavras comuns, enfim, durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, eu achei que a palavra resenha trazia ali o som do lápis sendo arrastado no papel, e por isso, na minha cabeça, resenhas só poderiam ser feitas por escrito, né? Isso lá no começo do YouTube, em 2000 e nada, em que os criadores de conteúdo, né, da época, não sabíamos se nós poderíamos chamar nossas opiniões sobre alguma coisa aqui em vídeo de resenha ou não. O pessoal das antigas deve se lembrar do vídeo em que eu levantei essa discussão, e, gente, isso faz muito tempo. Mas então eu achei isso interessante, porque na hora eu pensei, cara, a Luísa deve ser das letras também, né? E não deu outra. Quando eu virei aqui para a orelha da capa do livro, tá aqui a foto da Luísa também. Inclusive, eu recomendo demais que vocês sigam a conta dela no Instagram. Eu vou deixar lá embaixo para vocês darem uma olhadinha. É uma das contas mais bonitas que eu já vi, gente. Mas então, aqui na mini biografia da autora, nós ficamos sabendo, então, que ela estudou letras na PUC do Rio de Janeiro, fez o mestrado na Queen Mary University of London, viveu bastante tempo em Lisboa também, enfim, Luísa é das letras mesmo. E bem, continuando, da segunda parte do livro, né, o Antes, eu gostei pra caramba de um texto dela chamado A Estrada. Este aqui eu não vou ler pra vocês porque ele é bem longo e vale muito a pena conhecer também, mas aqui o que a autora faz é confundir no sentido de misturar, enfim, ela confunde uma viagem de carro com o momento em que ela está vivendo. Então, conforme ela vai descrevendo essa viagem de carro, nós sabemos que ela não está simplesmente descrevendo aquilo que ela está fazendo no momento em si, o que está acontecendo em sua vida pessoal. Muito bacana esse texto mesmo. Na terceira parte, né, o depois, eu vou destacar para vocês também o poema chamado Depressão, em que ela explica, né, o que seria a depressão. Olha só, depressão é como tentar andar com pedras amarradas nos calcanhares, é tentar enxergar uma estrada escura, é tentar lutar desarmada numa arena contra milhares de vozes que declamam de todos os lugares que nada vale a pena. Depressão é como se sua mente tivesse desistido e você precisasse convencê-lo o dia inteiro que pode ser maneiro esse negócio de estar viva. E ela continua. Da quarta parte, né, o agora, eu vou destacar para vocês ali o explicações, em que ela vai dizer o seguinte, olha só. Você não deve explicações a ninguém. Lembra que a vida é uma só. Não perca tempo tentando fazer o que alguém acha que é melhor. E aí lá embaixo ela continua. A não ser que esse alguém seja você. E ali da última parte, né, nós temos ali a coda para o final. Eu destaco para vocês o poema que ela intitula de Regras para um Relacionamento Saudável. É um texto bem interessante em que ela vai colocando aqui na verdade são 6 regras para o relacionamento saudável. Em forma de poema ela vai explicando cada um desses tópicos. Então você tem ali respeito, liberdade, carinho, leveza, troca, igualdade. Ficou bem bonito esse texto também. E ela encerra o livro com um poema bem bonito também chamado Recomeço, que eu não vou ler para vocês, porque enfim, é o final aqui da história. Assim que você ler o livro, você me conta o que você achou então das poesias da Luísa Provedel. Então lá embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar todos os links para onde vocês podem encontrar o livro da Luísa e também as redes sociais da autora para que vocês entrem em contato com ela. E fica aqui essa dicona para quem gosta de poesia feminina contemporânea em verso livre, certo? Agora então a gente conversa um pouquinho sobre a sociedade literária e a torta de casca de batatas. Eu li esse livro em inglês, então o título é um pouco diferente, olha só. The Guernsey Literary and Potato Peel Society. A cidade de Guernsey nem aparece no título em português, mas enfim.
É lá que se passa boa parte dessa história. Guernsey fica ali nas Ilhas do Canal da Mancha. Este livro aqui eu resolvi pegar porque eu pensei que ele fosse um livro doce. E assim, de certa forma ele até é um livro bastante doce, uma leitura leve que você faz rapidamente e tudo mais, mas tem um momento aqui neste livro, mais pra metade, em que a história vai caminhando para um drama sobre a Segunda Guerra Mundial. O que não faz com que o livro se torne ruim, não é isso. Mas realmente, para quem esperava uma leiturinha leve, esse aqui é um livro que vai contar a história de uma escritora, uma jornalista, na verdade, que durante o período ali da Segunda Guerra Mundial mantinha em um jornal uma coluna sobre a guerra, era uma coluna de crônicas sobre aquele período, mas ela escrevia com uma certa leveza. De certa forma, ela chegava a ser até engraçada. E as pessoas se apegaram a essa coluna, mais ou menos pelo mesmo motivo pelo qual eu peguei este livro, não é mesmo? Eles precisavam de uma certa leveza no seu dia a dia. E essa coluna leve, em meio a tanta desgraça, cumpria esse papel. Então ela se torna uma pessoa famosa, acaba publicando um compilado dessas crônicas que faz muito sucesso e tudo mais, mas o que ela queria, na verdade, era se livrar daquele pseudônimo e escrever aquilo que a satisfizesse. Então, antes dela ter essa coluna no jornal, ela publicou, por exemplo, uma biografia sobre a Anne Brontë. Então, assim, a Anne, de certa forma, é a irmã Brontë menos famosa, né? Então todo mundo se lembra da escritora do Morro dos Ventos Uivantes ou da escritora do Jane Eyre. Se eu perguntar pra você qual foi o livro que a Anne Brontë escreveu, você vai levar um tempinho pra lembrar. Ou não, de repente você é muito fã ali dessa terceira irmã também, mas enfim, isso não vem ao caso. O que acontece é que ela publica este livro, para o qual ela fez uma pesquisa imensa, enfim, era o trabalho da vida dela, e este livro não vende sequer uma cópia. Ela tem guardado lá no apartamento dela uma caixa imensa, cheia, né, dos livros que ninguém quis. Então ela tá nesse momento em que ela começa a fazer dinheiro, ela começa a ganhar fama e tudo mais, e ela quer então escrever alguma coisa diferente, até que um belo dia ela recebe uma carta de uma pessoa que comprou um livro que fora dela em um sebo. E olha só que curioso, esse sebo fica em Guernsey. Ela mora em Londres, certo? Então olha só onde é que os livros dela foram parar. Mas então, neste livro tinha lá o ex-libris dela, né, aquele carimbo com endereço e tudo mais, o rapaz resolve escrever a ela, porque na verdade ali onde ele mora, ele não consegue encontrar mais nenhum livro daquele autor. Então ele escreve para essa moça na esperança de que ela mande para ele outros livros, se compromete a pagar por eles e tudo mais. E a partir daí, eles vão criando uma amizade por cartas. E em meio a essa troca de cartas, o rapaz acaba contando a ela que ele faz parte de uma sociedade literária. E é quando ele conta a história dessa sociedade literária que nós vamos então caminhando para este drama sobre a Segunda Guerra Mundial. O que acontece é o seguinte, com a ocupação alemã, essas pessoas em Guernsey começaram a passar por diversos tipos de privação. Inclusive, eles não podiam mais criar porcos. Essa era uma atividade normal ali naquela cidade. Então, uma das famílias ali do vilarejo resolve esconder um porquinho e numa data específica lá eles resolvem matar esse porco e fazer um grande jantar ali pro pessoal, para eles terem ali, né, um momento de tranquilidade, uma festinha, todo mundo junto, aquele tipo de coisa, e comer ali aquele porco. Só que durante essa festa, o que que acontece? Chegam os alemães, eles querem saber o que é que está acontecendo, afinal de contas já passou também do toque de recolher. E para piorar a situação, algumas das pessoas que estão ali naquela festa estão bêbadas. Então chegam aqueles alemães, eles querem saber o que está acontecendo, aí uma moça, que é uma figura bastante especial aqui neste livro, se levanta e vai conversar com os alemães e vai dizer para eles, então, que na verdade eles estão reunidos ali para discutir um livro, ou seja, eles são um clube de leitura. E isso ela tirou da cabeça na hora, tá lá convencendo os alemães de que aquilo é uma boa e tudo mais, e os alemães realmente passam a achar aquilo uma boa, porque vai servir de propaganda, olha só como é boa a ocupação alemã ali em Guernsey. Eles estão promovendo literatura, veja bem. E a partir desse dia, o que que acontece? Eles precisam continuar disfarçando. Eles precisam continuar se reunindo para discutir livros, assim, na marra mesmo. Muitos deles nunca nem tinham lido livro nenhum na vida. Mas estão ali, né? Porque, afinal de contas, os alemães não podem desconfiar de que eles tinham, né, comido um porco ali naquele dia. E é isso, só que com o passar do tempo, as pessoas começam realmente a se apegar aos livros que elas estão lendo para esse clube de leituras. A jornalista acha essa história tão interessante que ela decide, então, tornar esse o tema do seu próximo livro. Então ela vai até lá, vai conhecer aquelas pessoas, vai recolher relatos e tudo mais, e é claro que nós vamos ter aqui também desenvolvimentos amorosos.
Ela tinha um noivo em Londres, quando ela chega até lá, ela vai conhecer um outro rapaz, enfim. Só que em meio a tudo isso, nós temos ali a história daquela moça que inventou na hora ali para os alemães que aquela reunião era um clube de leituras. Essa moça, devido a diversos motivos, acaba indo parar, então, num campo de concentração para mulheres chamado Ravensbrück. Então, daí pra frente, nós começamos, então, a ler sobre as tragédias, as tristezas que acontecem nesse campo de concentração feminino. É um livro bastante triste, eu diria, mas até mesmo para contar essas histórias de campo de concentração e de abusos dos alemães e tudo mais, as autoras do livro, né, colocam ali uma certa leveza, da mesma forma que a personagem delas, né, a jornalista, colocava em suas crônicas de jornal. Então, no fim das contas, este é um livro bem bonito, leve, na medida do possível, que eu recomendo para quem realmente gosta desse tipo de romance mais açucarado. Sabe a quem eu acho que ele vai agradar? Quem gostou daquele livro Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, que em inglês, né, por esse título péssimo, mas em inglês ele se chama Charing Crossroads. Faz muito tempo que nós não temos uma edição em português por aqui e já faz muito tempo que se fala nesse livro também nas comunidades literárias. Eu sinceramente não sei por que é que nós não temos uma edição recente daquele livro, mas enfim, se você o leu e gostou, aquele sim é um livro também bem mais leve, também tem uma tragédia ali no meio, mas em geral aquele é um livro mais prazeroso mesmo de se ler. Esse aqui realmente vai indo pro lado do drama, mas ainda assim dá pra dar umas risadinhas também com essa leitura. Então é isso. Eu sei que vocês vão me perguntar sobre o filme da Netflix. Não, gente, eu não consegui ver esse filme. Inclusive eu estou meio dividida, né? Porque muitos de vocês me recomendaram, me dizendo que é ótimo, e vários outros de vocês me disseram que, olha, foge, que é roubada. Mas eu vou acabar assistindo sim e comento com vocês, então, em algum vídeo de encerramento do mês, certo? Mas o livrinho foi bem bacana. Não é o tipo de leitura que vai mudar a sua vida, mas é aquilo, se você estiver procurando um livro doce, ele pode servir aí pra você também. Certo? Então, vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.